Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta, especialista em dependência química e processos de autoconhecimento. E no vídeo de hoje nós estaremos falando para você gestor, para você líder empresarial, que seja grande ou pequena empresa. Hoje nós estaremos falando sobre a síndrome do impostor. Pode ser que você tenha um profissional com esse distúrbio e você não está sabendo ou não está sabendo gerenciar isso. E é por isso que hoje nós estaremos falando sobre a síndrome do impostor. Fica comigo que eu tenho certeza que vai agregar muito ao seu conhecimento e melhorar a produtividade da sua empresa. Tamo junto? Muitos gestores já se depararam com profissionais extremamente qualificados, mas que duvidam da sua própria capacidade, não se sentindo bons o suficiente para serem promovidos ou lidar com um projeto. Essa condição é conhecida em muitos casos como síndrome do impostor, que promove um conjunto de sentimentos fazendo com que a pessoa se sinta uma fraude, principalmente no meio corporativo. Dessa forma, acomete tanto as mulheres quanto os homens que não entendem os seus méritos por entregar ótimos resultados, mesmo que isso esteja claro para todos que fazem parte da organização. Dessa forma, é importante saber identificar essa condição psicológica na empresa, a fim de ajudar a colaboradora ou colaborador a combater essa síndrome. Por isso, eu preparei aqui esse vídeo hoje para compartilhar com vocês as principais informações sobre esse assunto. Como que é que a síndrome do impostor, os seus sinais, problemas, impactos e como combater. Bom, primeiro vamos lá. O que é síndrome do impostor e quais são os seus sintomas? Síndrome do impostor é um distúrbio psicológico que acomete pessoas nas mais diversas áreas de atuação. Desse modo, quem é acometido por esse problema tende a não reconhecer suas conquistas profissionais e pessoais como sendo fruto de um esforço e capacidade. Ela acredita que suas realizações estão associadas com outros fatores, como intervenção divina, ajuda de terceiros e sorte. Consequentemente, o indivíduo com a síndrome vivencia um misto de sentimentos, como baixa autoestima, insegurança, complexo de inferioridade, apreensão, perfeccionismo e, especialmente, receio de ser exposta, pois ela acredita certamente que é incompetente e uma fraude que poderá ser descoberta a qualquer momento. Cobranças familiares desde a infância são uma das possíveis causas para que esse problema se inicie. Isso porque os pais que exigem desempenhos excelentes, eles costumam ser extremamente críticos em relação aos filhos e filhas e às suas falhas, o que contribui para um sentimento de desvalorização das capacidades e falta de autoconfiança. Assim, quando adulto, mesmo diante de reconhecimentos externos e elogios, a pessoa carrega o sentimento de constante inadequação, onde esses sentimentos podem evoluir para outros transtornos, como depressão e ansiedade. Agora, quais os sinais que indicam essa síndrome? Com o receio de serem desconceituados e apontados como um fracasso, a pessoa que está sofrendo com a síndrome, ela apresenta alguns indícios, como evitar estar à frente de projetos, rejeitar elogios e procrastina trabalhos por excesso de perfeccionismo. Mas, além disso, ela elabora diversos mecanismos de defesa para lidar com a inadequação e insegurança, que são autodepreciação, a intolerância imposta sobre as próprias falhas, o excesso de autocobrança e a necessidade de agradar a todos.
são alguns sinais de que o indivíduo está passando pela síndrome do impostor e não acredita ter capacidade o bastante para merecer o sucesso. Esforço exagerado. Aqui a pessoa com a síndrome, ela exclui qualquer tipo de relação com a própria capacidade e mostra obsessão por resultados que fundamenta o seu sucesso, com esforços exagerados, além do trabalho duro. Adiar tarefas. Indivíduos que sofrem que esses problemas costumam adiar tarefas importantes ou deixar compromissos para a última hora. Além disso, para cumprir determinadas obrigações, é comum levar o máximo de tempo. Tudo isso com o intuito de evitar ser criticado ou avaliado por suas atividades. Procrastinação. O indivíduo ele cria o hábito de adiar compromissos e tarefas, pois o seu perfeccionismo faz com que ele tenha medo de que o seu trabalho seja criticado por outras pessoas e obtenha um resultado insatisfatório. Autossabotagem. Quem sofre com a síndrome avista o fracasso como uma situação inevitável. Isso somado à alta carga de ansiedade faz com que a pessoa ela comece a arruinar as próprias conquistas pela maneira de como age diante de suas atividades. Querer agradar a todos. Esforçar no carisma. Tentar causar uma boa impressão, querer agradar a todos constantemente e até mesmo se sujeitar a situações humilhantes. São maneiras que o suposto impostor tende a alcançar a aprovação. Quem enfrenta esse problema também passa por períodos de ansiedade e estresse por suspeitar que a qualquer momento outra pessoa possa desmascará-lo ou ser substituído por um profissional mais capacitado. Medo de exposição. Bom, pelo receio de ser julgado, avaliado e descoberto, a pessoa com a síndrome de impostor, ela procura passar despercebida, evitando exposições. Dessa forma, ela prefere a descrição e raramente divide suas angústias com alguém, exatamente por ter medo de que os outros colegas possam concordar com a sua incapacidade. Ingratidão. A pessoa com a síndrome do impostor não acredita que possa ser boa em algo e acaba tendo problema para aceitar que outros descubram as características positivas que ela possui. Com isso, contrapondo os indivíduos e seus elogios a todo o momento, dificultando contemplar qualquer tipo de reconhecimento recebido. Agora, quais são os principais problemas e impactos da síndrome do impostor? Bom, a síndrome do impostor pode prejudicar tanto a vida profissional quanto pessoal de quem sofre com o problema. Isso porque os impactos podem refletir na insegurança, fazendo com que no trabalho o indivíduo ele possa prejudicar a sua própria produtividade e no relacionamento acabe se sentindo inferior, não sendo capaz de manter uma relação saudável. Mas, além disso, os impactos negativos da síndrome podem trazer outros problemas, tais como a perda de oportunidades. De um modo geral, quando as responsabilidades no trabalho aumentam, seja por novas atribuições ou uma posição de liderança, a pessoa ela pode vir a adquirir a síndrome do impostor, devido estar em um cargo com maior evidência. Diante disso, o medo de ser exposto e ocupar tais posições na organização faz com que o indivíduo passe a acreditar que não tem habilidades necessárias e acabe perdendo de aproveitar uma grande oportunidade importante na sua carreira. Produtividade. Aqui a produtividade ela é comprometida, Ela é vista pelo suposto impostor como alta demanda e entrega rápida,
fazendo com que a pessoa se esforce para cumprir suas próprias atividades, mas também adicione outros itens, ficando ansioso e preocupado para dar conta de tudo com a mais alta qualidade, para que a equipe não desconfie que seja incapacitado. Consequentemente, os trabalhos tendem a acumular, gerando resultados negativos e comprometendo a produtividade. Insatisfação constante. A pessoa que sofre com a síndrome raramente se sente satisfeita com as pequenas conquistas e resultados que foram alcançados dentro do prazo estipulado. Pois ao terminar algum trabalho, fica sempre uma sensação de que poderia ter se dedicado mais e o resultado seria muito melhor, não sendo bom o suficiente. Esgotamento mental ou burnout. Se esforçar de maneira excessiva para mostrar trabalho e mesmo assim ainda se sentir incapaz, traz consequências negativas para a saúde mental e do ponto de vista profissional do trabalhador. O nível de estresse profundo, desmotivação, real esgotamento mental ou burnout pode fazer com que a síndrome do impostor evolua para um quadro mais preocupante, afastando o profissional das suas atividades. Sobrecarga. A dificuldade em dizer não no trabalho faz com quem sofre com a síndrome pensa que precisa executar cada vez mais atividades. No entanto, esse cenário gera a sobrecarga, especialmente quando as próprias tarefas são colocadas de lado, para fazer com que as outras pessoas pedem e não precisar expor a sua incapacidade. Agora, quais os perfis psicológicos que são mais acometidos pela síndrome? Bom, de modo geral, além de estar relacionado com cargos altos e pessoas bem-sucedidas, ainda há 5 subgrupos com características de perfis que comumente sofrem com a síndrome do impostor. Bom, vou falar aqui alguns. Gênio ou criança prodígio. Possuem altas expectativas medidas pela própria competência, mostrando o quão rápido consegue acertar ou aprender algo no primeiro momento. Caso isso não ocorra, eles acreditam que não serão bons naquilo que estão fazendo. Super-homem ou super-mulher. São pessoas que entendem que qualquer tempo não aplicado às atividades do trabalho é uma perda. Por isso, constantemente estão se esforçando para mostrar a sua produção com contentáveis horas extras para tentar provar que são dignos do cargo ou posição que conquistaram. Solitário. Esse é um subgrupo que acredita que deve provar o seu valor sozinho, sem a necessidade de pedir ajuda, pois os envolvimentos de outros indivíduos podem apontar a sua própria natureza. Perfeccionistas. Não há espaço para erros, pois o trabalho precisa ser perfeito a todo momento. Além disso, delegar tarefas não faz o tipo desses perfis, já que acreditam que as atividades realizadas por ele é a mais bem feita, mesmo que o seu próprio desempenho não seja bom o suficiente. Especialista. Medem o seu próprio valor com base no quanto e no que eles sabem sobre um determinado assunto, mas constantemente vivem com medo de serem expostos com conhecimentos insuficientes. Agora, como combater e conscientizar sobre a síndrome do impostor? Permitir o crescimento na carreira e saber lidar com os potenciais dos colaboradores são ações que comumente devem ser realizadas pelos gestores. No entanto, também é fundamental que os líderes trabalhem a autoconfiança da equipe e os conscientizem sobre a síndrome do impostor. Para isso,
é importante reconhecer a capacidade de cada funcionário, fazendo-os aceitar que a perfeição não existe, além de lembrá-los no que trouxe até ali e qual o caminho trilhar para se tornar o profissional que deseja, focando no que é positivo, como reconhecer as próprias habilidades, permitir elogios e obter motivações para o próprio crescimento. Como os gestores eles podem ajudar o restante do time? Para ajudar tanto quem sofre com a síndrome do impostor, quanto ao restante da equipe, é preciso entender que não há uma receita prática e infalível, mas sim formas de combater esse tipo de pensamento, com conscientização, incentivo e ações de engajamento que visam manter os colaboradores saudáveis, equipe saudável. Diante disso, os gestores têm um papel fundamental, pois podem adotar medidas para assegurar que síndromes como esta seja tratada. Dentre algumas iniciativas a serem consideradas, eu vou citar algumas aqui para vocês. Bom, o uso de ferramentas digitais que inspirem e motivem os profissionais. Sistema de reconhecimento por equipe e individual. Programas de coaching e mentoria, acompanhamento psicológico para os membros da equipe, igualdade de salários entre homens e mulheres no mesmo cargo. Além disso, os gestores e líderes, juntamente com o RH, precisam acompanhar de perto o time para oferecer ajuda e garantir bem-estar físico e psicológico dos colaboradores. Para isso, vale a pena se atentar para essas seguintes ações aqui. Identificar sinais. Uma forma de ajudar a equipe é observar o comportamento dos profissionais e identificar aqueles que podem estar sofrendo com a síndrome do impostor. É comum que quem esteja com um problema permaneça em silêncio sobre o que sente, por receio de ser visto como uma fraude. Desse modo, para proporcionar mais qualidade de vida aos seus colaboradores, é fundamental identificar esse tipo de situação, a fim de iniciar o tratamento mais adequado. Evitar comparações. Comparar com outros colegas é uma prática injusta consigo mesmo, visto que cada pessoa tem um histórico familiar, vivências, competências e habilidades únicas que foram progredindo ao longo dos anos. Por isso, ao invés de o gestor comparar um profissional pelas qualidades de outro colaborador, procure adotar programas de treinamentos e qualificações para que possa melhorar a autoestima da equipe e aumentar a produtividade. Incentivar. Outro ponto importante é incentivar os colaboradores, mas pode não ser tão simples assim, pois há quem se sinta entusiasmado apenas com palavras, já outras pessoas com uma boa conversa e ações. De qualquer forma, o gestor ele deve estimular a equipe para uma comunicação aberta, fazendo com que eles sintam à vontade para compartilhar os seus sentimentos e aflições. Oferecer feedbacks. É comum que ao escutar um feedback, a pessoa que sofre com a síndrome, ela acabe levando para o lado pessoal, considerando como críticas e deixando que afete a sua produtividade. Contudo, em longo prazo, isso pode prejudicar o trabalho, tornando-se hábitos ruins. Por isso, é essencial que o gestor ele ofereça seu feedback, seja positivo ou negativo, para que o profissional ele possa buscar oportunidade de se aprimorar e entender que as palavras ditas não são o fim do mundo. Evitar pressionar. Os indivíduos com a síndrome de impostor sentem dificuldades de realizar as tarefas do dia a dia, especialmente as relacionadas com o trabalho, pois às vezes basta apenas uma pergunta diária
para que ele já se sinta pressionado. Diante disso, o líder ele deve evitar pressionar e, quando for necessário, lembrar o colaborador de algum item. Tente perguntar de maneira esporádica no meio de uma conversa. Agora, como falamos hoje, é fundamental saber o que é e como combater a síndrome do impostor, pois caso não receba a devida atenção e tratamento, pode trazer impactos negativos e problemas para a vida pessoal e profissional do colaborador. Por isso, ao identificar as características da síndrome, é importante contar com a ajuda de um especialista, para que durante as sessões ele possa diminuir a sensação de ser uma fraude e adotar suas próprias competências e capacidades. E nós da Parceiros Sóbrios estamos aqui, sempre ao seu lado. Nos procure, nós podemos te ajudar. Infelizmente, cada vez menos gestores, líderes, vêm realmente se preocupando com a saúde mental dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Por isso eu resolvi gravar sobre a síndrome do impostor hoje. Eu acho que é algo muito importante que deve ser observado pela liderança e que deva entrar com planos de ação, igual citei alguns hoje, algumas sugestões, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores, o que automaticamente vai melhorar também na produtividade do seu empreendimento. Então, ficam essas dicas hoje. Legal? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas, mais profissionais possam melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores e a produtividade da empresa. Legal? Shalom, shalom e tamo junto! Valeu, família!